Olha só, um dado aqui que me chamou muita atenção logo de cara. O Brasil tem uma das maiores concentrações de veterinários por pessoa no mundo. Em 2022, eram 77,4 para cada 100 mil habitantes. Isso é mais que o dobro da média na Europa. Para ter ideia, tem cidade aqui, tipo Curitiba, que supera até a Letônia, que era considerada a campeã nisso. Hoje a gente vai fazer um raio-x completo, baseado num estudo super detalhado sobre a demografia da medicina veterinária no Brasil em 2022. A ideia é, assim, traçar um perfil desses profissionais, entender a formação, como eles atuam e, claro, os desafios e também as alegrias da carreira hoje. É um cenário complexo, né? Então, vamos lá. Quem são esses veterinários brasileiros? Em 2022, o estudo contou 166.119 profissionais ativos. E o perfil, olha, mudou bastante. A maioria hoje é mulher, já são mais de 50%, em mais da metade dos estados. E é uma galera jovem também, 56% com menos de 40 anos. Isso traz uma energia nova, com certeza, mas também, como a gente vai ver, desafios bem específicos para essa turma mais nova. Exato. E o perfil socioeconômico? Bom, a maioria se declara branca, 63%. E olha que interessante, 65% vieram de escola particular no ensino médio. Quase todo mundo tem internet, 95%, e a partir dos 30 anos, muitos viram o principal provedor da casa. E onde eles estão? A maior concentração por habitante fica lá no Mato Grosso do Sul. E a menor, no Amapá. Mas, assim, em números absolutos, São Paulo e Paraná concentram muita gente. Quase 40% dos que responderam à pesquisa estão lá. E falando em números, a formação é um capítulo à parte, né? São muitos novos profissionais todo ano. Muitos quantos, mais ou menos? Cerca de 11 mil por ano. E esse número, disparou desde os anos 2000. E um detalhe importante: nos últimos 5 anos, 82% desses novos veterinários vieram de faculdades privadas. 82%? É bastante coisa. Muito. E aí entra uma questão meio delicada que o estudo aponta: a percepção sobre a qualidade do ensino prático. Nada menos que 61% dos que responderam acharam que faltou, sabe? Faltou mão na massa durante a graduação. Essa falta de prática percebida. Tem alguma relação com o fato de virem mais de cursos privados? O estudo aponta isso. Olha, ele não faz essa ligação direta, mas levanta a lebre, né? O que ele mostra é um contraste curioso. Mais de 80% dos VETs acham que o ideal mesmo seria um ensino presencial, integral, aquele diurno clássico. Faz sentido para uma área tão prática? Pois é. Só que a oferta de vagas está indo para outro lado. Em 2022, quase 30%, especificamente 28,3% das vagas oferecidas já eram EAD. Ensino à distância para veterinária? Complicado imaginar como fica a parte prática. Exato. E tem mais um dado preocupante. Entre 2017 e 2021, mais de 12 mil formados nem chegaram a se registrar nos conselhos regionais. 12 mil. É muita gente que se forma e não entra oficialmente no mercado, digamos assim. Sim. E para complicar, tem a questão da certificação. Lembra daquele exame nacional, o NCP, que teve lá entre 2002 e 2007, para tentar garantir um mínimo de qualidade? Lembro vagamente. Então, a maioria hoje, principalmente os mais jovens, nem sabe que isso existiu. Desconhecimento total. Quer dizer, forma-se muito, talvez com lacunas na prática, e sem um filtro de qualidade uniforme na entrada. É isso? Basicamente, um cenário que, bom, impacta diretamente a realidade do trabalho. E como está essa realidade? A renda, assim, olhando o número geral. 83% disseram ganhar mais de R$ 5.000. Parece razoável, né? Parece, mas tem variações, né? Quem está começando, os mais jovens, e quem trabalha no norte ou centro-oeste, geralmente ganha menos. Entendi. E o modelo de trabalho? É mais carteira assinada ou... Muito mais autônomo e pequeno empresário. Mais da metade, 52,7%, gera a própria renda. Não é aquela profissão típica de emprego formal para a maioria. E a carga horária? Deve ser puxada. Bastante. Quase metade, 46,6%, trabalha mais de 40 horas por semana. Imagino. E férias? A férias é artigo de luxo para muitos. Mais da metade, 56,5%, não tirou 30 dias seguidos nos últimos 5 anos. Nossa.
É aí que entra aquele paradoxo que eu falei no início, né? Exatamente. Porque, por um lado, o orgulho da profissão é gigante. 90% se dizem orgulhosos. 90% é altíssimo. Muito alto. Mas, por outro lado, as preocupações são enormes. Olha só, 79% acham que tem colega demais no mercado Mas e 80% achando o mercado saturado? e mais da metade vê um futuro difícil para a área. E 51,6% já se sentiram subempregados em algum momento da carreira. Puxa vida, isso é pesado. E a saúde mental no meio disso tudo? Sofre. O estudo mostra que 10,4% já precisaram se afastar do trabalho por causa disso. E tem aquele dado que você mencionou sobre os mais jovens. Sim, o mais chocante talvez. Quase 80%, especificamente 78,2% dos VETs com até 29 anos, já pensaram em largar tudo, em abandonar a profissão. 78%. É um número que assusta demais. O que explica essa vontade de desistir tão cedo? É uma combinação de fatores, né? A percepção de uma formação que deixou a desejar na prática, o mercado que eles veem como lotado, dificuldade para conseguir um salário e condições que considerem justas, tudo isso gera uma pressão imensa. E essa pressão cobra um preço alto na saúde mental, como vimos. Exatamente. Mesmo com todo o orgulho pela escolha, a realidade às vezes se impõe de um jeito muito duro. E olhando para o futuro, o que os próprios profissionais acham que precisa mudar ou que a sociedade valoriza neles? Bom, segundo eles, o que a sociedade mais valoriza é ética profissional, o conceito de saúde única, que é super importante, ligando saúde humana, animal e ambiental, e, claro, o bem-estar animal. E o que eles acham que precisa melhorar urgentemente? Principalmente três coisas: mais valorização da profissão como um todo, melhores salários e mais ética entre os próprios colegas. A conclusão central do estudo é bem direta. Precisa ter algum controle sobre essa quantidade enorme de novos formados para evitar que a precarização vire a regra permanente. E o estudo sugere como fazer isso? Sim, ele aponta alguns caminhos. Por exemplo, restabelecer um tipo de exame de certificação profissional, como era o ENCEP antigamente, e também criar uma acreditação obrigatória para os cursos, que seria gerida pela própria classe, claro, com o aval do MEC, para garantir um padrão mínimo de qualidade na formação. Faz todo sentido. Fica muito clara essa tensão, né? Uma profissão essencial, sem dúvida, com gente muito orgulhosa do que faz, mas que ao mesmo tempo enfrenta um mercado que parece inchado, condições de trabalho difíceis, jornadas longas e um impacto sério na saúde mental. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final que eu acho que vai além do próprio veterinário, sabe? Toca todo mundo. Considerando essa formação em massa, com a qualidade prática muitas vezes questionada e sem mecanismos fortes hoje para controlar ou certificar, qual vai ser o impacto real disso no futuro? A gente pensa logo na saúde dos animais, claro, mas e a saúde pública? E a segurança dos alimentos que a gente consome? É algo para a gente pensar com muita seriedade.